turminha, tudo bem? Então hoje nós vamos ter a nossa aula de história, tá? Para fechar a nossa semana, né? Então a gente teve aula de língua portuguesa na segunda-feira, matemática na terça, ciências na quarta, ontem foi dia de geografia e hoje é dia de história, tá? Então, para começando aqui o nosso volume 2 de história, a gente tem o capítulo 3. A oralidade dos povos mantém as tradições vivas. O que será que isso tem a ver? Sobre a oralidade dos povos, o que seria isso? O que mantém vivo? Vamos entender um pouquinho mais? Então, abra a sua apostila lá em História e eu peço para que você acompanhe junto comigo a leitura e as atividades que vamos fazer a seguir, ok? Então, vamos lá. Em algum momento da vida, já ouvimos histórias, canções, poemas, por exemplo, que foram ensinados aos mais novos pelas pessoas mais idosas, na família ou da comunidade. Ou seja, né, foram passadas de uma geração para outra. Neste capítulo, então, a gente vai identificar a importância dessa tradição, chamada de tradição oral, para a formação de diferentes culturas. Então, aqui na página 4, a gente tem algumas atividadezinhas aqui, umas perguntinhas que a gente vai fazer, como a gente tem feito nas outras disciplinas, né? Então, você comenta aqui no vídeo a sua opinião, a sua resposta, para a gente poder interagir, tá bom? Então, por meio da oralidade, as pessoas compartilham suas tradições e seus costumes com as outras gerações, né? Então, o mais velho ia ensinando para o mais novo, e quando o mais novo ele tinha filhos, ensinava para o seu filho, e assim sucessivamente. Ia passando a tradição daquela família. A gente tem uma trova criada por Aldemar Tavares. O que é uma trova? Trova é um texto poético formado por estrofes de 4 versos, tá? E ali a gente tem 2 palavras também que talvez a gente não saiba o significado, que é prevenir e enviesado. Nós já vamos entender o que significa cada uma delas. Então vamos ler esse texto. Para dormir numa rede, cumpre logo prevenir. Não é chegar e deitar, nem é deitar e dormir. Tente procurar o jeito de dormir enviesado, pois não dando esse jeitinho, não está em regra deitado. Então, prevenir significa preparar-se para algo que vai acontecer, e enviesado seria atravessado, né, na diagonal. Então, está dizendo para você dormir enviesado, ou dormir meio atravessado na rede. Então, depois que a gente leu, a gente tem algumas questões aqui para responder. Qual é a função do objeto citado no texto? Então, qual é o objeto que está sendo citado aqui? O objeto que está sendo citado é uma rede, certo? Uma rede, aquelas redes que a gente põe na varanda para deitar. E qual é o objetivo, então, da rede? Ela é usada para dormir, para descansar, né? Tem gente também que senta e fica se balançando na rede. Então, é esse o objeto e essa é a função. Letra B. Existe uma maneira ideal de usar esse objeto? Qual? Bom, para a gente dormir na rede, como que a gente dorme? A gente dorme retinho, assim, igual dorme num colchão? Não, a rede, ela curva, né? Fica meio enviesada mesmo, meio atravessada. A gente fica meio encurvado, diagonal, assim, para poder... E a gente tem que meio que se ajeitando para poder achar uma posição confortável. Agora a gente tem um texto de uma carta de Pero Vaz de Caminha, que veio às terras que se tornaram do Brasil, com os primeiros portugueses que aqui chegaram em 1500. Então vamos ler um trechinho dessa carta. Uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas, e de esteio a esteio uma rede atada pelos cabos, alta em que dormiam. De baixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. Então, esteio é uma peça de madeira ou ferro que serve para segurar alguma coisa, no caso, a rede, né? De acordo com a carta, responda as questões. Os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso de rede fazia parte de tradição de qual cultura? Então, quando os portugueses chegaram aqui, já existia um povo. Qual é a cultura desse povo? Como é o nome desse povo que a gente conhece? Os indígenas, certo? Então, o uso de rede era uma cultura indígena. Os portugueses chegaram, não sabiam o que era apenas algo que estava no esteio, de esteio a esteio, né? Igual diz a carta, pendurada de um lado, pendurada de outro,
Ali eles dormiam em cima disso e debaixo para se esquentar tinha ali um fogo, né? Então, o uso da rede fazia parte da tradição da cultura indígena. Esse objeto é utilizado pelos brasileiros atualmente? Sim. Hoje a gente, em várias casas, a gente tem rede, né? Eu não tenho na minha casa, mas gostaria de ter. Geralmente na praia, as pessoas colocam uma rede na varanda para sentir a brisa, né? E aí, na sua casa, você tem rede? Comenta aqui embaixo se você tem, se você usa. Quem gosta de deitar e descansar nessa rede? Bem gostoso deitar na rede, ler um livro. É uma delícia, né? Então, é bem presente na nossa cultura. Aqui a gente tem uma curiosidade sobre o termo rede. Então, o nome rede foi dado por Pero Vaz de Caminha aos objetos usados pelos indígenas para deitar, descansar e dormir. Em língua indígena, esse objeto é chamado de ini. Então, ini, para os indígenas, é o que a gente chama hoje de rede para deitar. Aqui na página 5, a gente tem também falando um pouquinho da tradição oral e da cultura dos povos nativos, tá? Então, a gente vai fazer hoje até a página 8 aqui, esse exercício aqui, tá bom? Então, vamos ler juntos aqui. Na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita, tá? Essa maneira de compartilhamento possibilita a preservação da história e da cultura dos antepassados para as futuras gerações. Então, através de uma tradição oral, é que as histórias são passadas de geração em geração. Então, ali nós temos a fotografia que mostra um grupo Maori, etnia habitante da Nova Zelândia, que a gente já vai ver onde é. Então, aqui essa fotografia registrada entre 140 e 100 anos atrás mostra um grupo de pessoas da etnia Maori, em frente a um local conhecido como Casa de Conservação. Nessa casa, há figuras representando ancestrais maoris, né? Não é maior, maoris. O local é usado para certas atividades coletivas, como compartilhamento de histórias, discussão de assuntos e realização de rituais religiosos dentro daquela cultura maori. Maori, não sei como diz. Bom, aqui nós temos algumas perguntinhas. Quantas pessoas foram retratadas na imagem? Então, ali a gente tem que contar, né? Quantas pessoas tem ali. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pessoas na imagem. Conforme o texto que descreve a imagem, que tipo de atividades são realizadas nessa casa? Atividades realizadas a tradições escritas, atividades relacionadas às tradições orais. Atividades relacionadas a tradições orais, ok? Então, ele está conservando alguns objetos que mostram um pouco sobre aquela cultura, tá? Mas é um local usado para compartilhamento de histórias, discussão de assuntos, né? Então, ali eles se reúnem para poder compartilhar um pouco mais sobre a cultura deles. E nessa casa só tem figuras, né, de ancestrais mostrando e tal. Mas o local é usado para que eles se reúnam, para que eles possam ali ter um encontro da cultura, né, que eles têm. Os maoris, eu não sei se é maoris ou maoris, até pouco tempo atrás não tinham um sistema de escrita própria. Atualmente utilizam 14 letras do alfabeto latino, o mesmo que usamos em nossa língua para produzir textos escritos, tá? Vamos continuar. Pessoal, então aqui na página 6, continuando o que a gente está estudando, a gente tem aqui, ele está pedindo no exercício 2 para a gente encontrar no mapa mundi a localização da Nova Zelândia. Então aqui eu achei um mapa que está dividido em países aqui, certo? E a Nova Zelândia, ela se encontra nesse continente aqui da Oceania, que eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode achar a Nova Zelândia. Olha só, como que a Nova Zelândia é, ok? Então aqui tem a capital e algumas cidades principais, tá? Você tá vendo aqui o continente Oceania é onde fica a Nova Zelândia, certo? E qual é a atividade que vocês vão ter que fazer agora? Eu vou pedir para vocês buscarem na internet, pesquisarem como que vive os maoris na atualidade. Então, como que eles vivem hoje?
E eu quero que vocês registrem aí numa folha, pode ser no computador, tá bom? Então, sobre essa cultura que a gente acabou de ver, os maoris, tá? Eles vivem lá na Nova Zelândia. Como que eles vivem hoje? Isso que eu quero saber e essa atividadezinha que vocês vão ter que fazer, ok? Então, vamos continuar com a nossa aula aqui. Bom, então agora que vocês já viram sobre o mapa mundi, onde está a Nova Zelândia, né? Que é sobre a cultura que a gente está vendo aqui. A gente vai continuar, então, a leitura, ok? Dessa página. Então, grupos étnicos como os maoris, que não tinham escrita própria para registrar e dividir seus ensinamentos, realizavam esse compartilhamento de informações por meio da oralidade. Dessa forma, garantiram a continuidade de suas tradições. Então, como eles não tinham um sistema de escrita próprio deles, eles passavam as suas tradições através da forma oral. Então, eles falavam através de músicas, de canções, de falas, de fatos que aconteceram. Eles transmitiam a cultura deles para as próximas gerações, tá? Os povos que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa também compartilhavam seus conhecimentos e saberes por meio da tradição oral. Os descendentes desses povos ainda se valem desse tipo de tradição na atualidade. Então, ali a gente tem uma imagem. Na foto é a casa de reza de uma aldeia indígena, Guarani, no município de São Paulo. Essa construção apresenta os mesmos princípios da casa de conservação maori, onde as pessoas se reúnem para poder discutir, ensinar, trocar experiências, histórias, trocar os saberes, né? As casas de reza também são chamadas de opi e são sagradas para os tupi-guarani. Nas reuniões, os indígenas penduram as redes para se acomodarem e sentam em grupos para ouvir e contar as histórias, em uma prática que possibilita a preservação da própria cultura. E essas histórias dos indígenas podem ser de dois tipos: narrativas antigas, né, sobre a origem do mundo, do ser humano, dos animais, entre outras. E essas histórias são chamadas de mitos. E narrativas de aventuras de um antepassado ou um ensinamento de discussões sobre a atualidade. Então, as discussões dos indígenas tinham esses dois viés. As histórias que eles são chamadas de mito, né? Onde eles contavam a origem do mundo, a origem do ser humano, através da cultura deles. Que não é o que a gente conhece, certo? Mas é da cultura. E também as narrativas de um antepassado, um familiar, que, né, teve alguma experiência. Então, eles contam isso para as próximas gerações, tá bom? Aqui a gente tem os xamãs, que também são conhecidos como pajés, que é o líder, né? Que são responsáveis pelos ritos religiosos e por orientar a condução de cantos e danças. E eles também que guardam e contam as histórias da aldeia. Então, o pajé, eles têm grande importância para a cultura indígena, né? Então, aqui na página 7, a gente tem um texto, algumas perguntas para a gente responder desse texto, que termina aqui na página 8, tá? Então, vamos lá. É um trecho, a gente vai ler um trecho de uma história contada pelo povo Nhingatu, falantes do Tupi-Guarani e habitantes da Amazônia, em uma área que abrange o Brasil, a Colômbia e a Venezuela, tá? Então, ali, vamos ler. No princípio, contam, havia só água, céu. Tudo era vazio, tudo noite grande. Um dia, contam, Tupana desceu de cima. Nesse momento, sol apareceu no tronco do céu. Tupana olhou para ele. Quando o sol chegou no meio do céu, Tupana pegou uma mão cheia de terra, amassou-a bem. Depois fez uma figura de gente, soprou-lhe no nariz, deixou no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar. Não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Tupana, ao vê-lo grande, soprou fumaça dentro da boca dele. Já então, conta, ele falou. Quando a noite chegou, quando a lua alumiava já bonito, pareceu-lhe ouvir para a banda do céu barulhar alguma coisa. Ele escutou bem e ouviu uma cantiga. Sentiu alegre, seu coração cantou também. Então, ele Tupana ou Tupã é um dos principais deuses indígenas, o qual se manifesta por meio do trovão. Então, aqui a gente tem uma história, certo? De um mito aqui, que eles contam a origem, então, disso, né? Do mundo ali. De acordo com a leitura, responda as questões. Já falei até a resposta. Marque X na alternativa referente à resposta da tradição Nhingatu.
esse texto é de uma história sobre acontecimentos da atualidade ou esse texto é um mito? Acabei de falar. É um mito, né? Uma história é um mito do povo indígena. Como os indígenas, por meio do mito, percebem a passagem do tempo? Então, aqui vocês têm que entender como que eles percebem aqui, ó. Então, os mitos são reproduzidos no decorrer do tempo, com o intuito de explicar para as próximas gerações a origem de algo, né? Então, nesse caso, no texto aqui, é relatado a origem de quem? A origem do ser humano, certo? E a do canto, que ocorreu com a interferência de alguns dos deuses deles que eles acreditam. Então, contam a origem do ser humano, certo? E aqui eles contam a passagem do tempo. Letra B. Como os indígenas, por meio do mito, percebem a passagem do tempo? Então, aqui, os mitos, eles são produzidos, né, reproduzidos, no caso, no decorrer do tempo, com o intuito do quê? De explicar a origem de alguma coisa. No caso, aqui a origem de quem que eles estão falando? Do ser humano, certo? E também a origem do canto, né? Ele fala aqui do canto. E o que ocorreu? Como que o canto ocorreu? Com a interferência, como que o canto e a origem do ser humano nesse mito aqui aconteceu, pela interferência de alguns deuses que eles acreditam, de um deus, né, que eles acreditam, tá bom? Letra C. Nas tribos indígenas, quem geralmente narra esse tipo de história? Então, a gente acabou de aprender, que é o xamã ou o pajé, ele que é o responsável por contar essas histórias. Qual é a importância do compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? Bom, por que era importante eles se reunir para contar as histórias antigas? Porque a partir desse compartilhamento, né? Então vocês podem escrever ali que compartilhar essas histórias por meio da oralidade, então eles contavam, né? Não era nada escrito, era contado, falado. Isso que é a oralidade, é você falar. Então, por meio da oralidade, isso faz com que preserve a cultura desses povos. Então, qual é a importância desse compartilhamento? A importância é preservar a cultura. Através da oralidade, eles preservavam, eles tinham certeza que as crianças estavam ouvindo as histórias para que essas crianças, quando crescessem, pudessem compartilhar com outras crianças, com os filhos, netos e assim sucessivamente. Eles teriam a certeza de que a cultura não iria morrer. Vamos terminar de ler essa página aqui para a gente poder terminar essa parte, tá? Então, em diversas sociedades, principalmente nas que não utilizam a escrita, os indivíduos mais idosos são os responsáveis por compartilhar conhecimento com os mais novos. Assim, é possível preservar as memórias dos antepassados e relacionar os acontecimentos do passado com os da atualidade. A tradição oral, além de ser uma maneira de contar histórias do passado, é uma forma de preservar a identidade de um povo, pois são os costumes, os hábitos e as tradições que tornam cada sociedade única. Sendo assim, preservar a língua, o vestuário, as técnicas de produzir objetos e utensílios, as músicas, as danças, o preparo de alimentos, os hábitos, como dormir em redes, entre outros aspectos, contribui para a sobrevivência das tradições. Então, aqui nós temos uma imagem, que eu vou tentar também mostrar no RA para vocês. Os homens da etnia Camaiurá são responsáveis por tocar a flauta em um ritual, uruá, né? A flauta que eles chamam uruá. Em um ritual em memória aos antepassados, guerreiros, aos pajés e aos caçadores. Homens e mulheres de aldeias vizinhas são convidados para a celebração, em que dançam, cantam, lutam, servem frutos aos troncos pintados, chamados de Kuarup, que representam até os mortos. Então, é uma tradição deles aqui e eles fazem, né? Vamos ver, então, um pouquinho aqui do RA positivo, ver se a gente consegue ver algo aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Você sabia que as comunidades indígenas, inclusive as brasileiras, representam uma cultura que chamamos de pré-colombiana? Isso quer dizer que elas já existiram muito antes da
chegada dos colonizadores europeus à América e ao Brasil. A seguir, você aprenderá como, de maneira geral, uma tribo indígena constrói seu espaço. Olha só, aqui nós temos uma aldeia. Numa comunidade indígena, tudo é dividido entre todos para que a aldeia funcione em harmonia. Opa! As atividades das pessoas são desenvolvidas de acordo com a idade e o sexo. Então, tem atividades para crianças, adultos, homens e mulheres. Homens adultos são responsáveis pela caça, atuam na proteção da aldeia e, se necessário, devem guerrear. São também eles os responsáveis por construir as ferramentas de caça e as ocas, né? Vamos ver se a gente consegue ver mais alguma coisa aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? Vocês podem também ver lá no celular de vocês, tá? Para que vocês consigam ver melhor. Mulheres adultas são responsáveis pelos cuidados com as crianças e também atuam na agricultura, cultivando mandioca, milho, feijão, etc. Além disso, são responsáveis por fabricar os objetos de cerâmica e pelo preparo de alimentos para o consumo. Ok? Acho que é isso. Isso mesmo. Quem quiser depois dar mais uma olhadinha, ver se consegue ver mais coisa, tá? As crianças, elas são chamadas de curumins. Brincam, mas normalmente essas brincadeiras são destinadas ao aprendizado de tarefas práticas. Ok? Aqui nós temos uma aldeia. Muito legal, né, gente? Bom, então, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para que vocês também façam uma atividadezinha lá no LA, para ver se vocês aprenderam bem, tá bom? Então, vocês podem abrir lá na página 69. Não, 69 não. 71. Então, vocês vão fazer a página 71 e a página 72, tá bom? Na página 72, a gente tem um exercício 3. Esse daqui não é para fazer, ok? Tá circulado aqui, não é para fazer. Vocês vão fazer apenas a página 71, página 72, o exercício 2, tá bom? Tá isso, galerinha. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade na atividade, vocês podem me avisar. Qualquer coisa, comentem aqui embaixo também. Não esqueça de comentar as suas respostas, das perguntas que a gente conversou. E eu espero que vocês tenham entendido, né, o conteúdo. E qualquer coisa, eu estarei aqui para ajudá-los no que vocês precisarem, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.